Salve galera, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar a respeito de como eu me preparei o ano passado a conseguir essa aprovação na Universidade de São Paulo. Mas antes, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, que estamos chegando quase na meta de 50 inscritos, então por gentileza, já deixa sua inscrição, seu like e comente o vídeo, porque eu estou sempre lendo, beleza? Vamos lá. Bom, essa é a minha segunda aprovação na Universidade de São Paulo. Eu fazer lazer e turismo no campus EASH, na Zona Leste. Então eu resolvi trancar o curso e prestar nutrição, que era o curso que realmente eu queria, que é o curso que eu amo, assim, pesquisando, enfim. E para isso acontecer, o ano passado eu estava trabalhando e em janeiro, quando eu voltei das minhas férias, eu fui convidado a me retirar do meu trabalho e todos os benefícios que eu peguei em relação a dinheiro, eu investi no cursinho para conseguir esse sonho de ser aprovado em nutrição. E eu só tinha um ano de preparo para eu me dedicar 100% no cursinho aos estudos e conseguir essa aprovação. Assim que eu saí do trabalho, eu já tranquei minha faculdade, meu curso, e dei entrada no cursinho. Uma diferença que teve no ano passado em relação a quando eu prestei o vestibular da FUVEST na primeira vez, lá em 2017, foi que dessa vez eu tinha certeza do que eu queria fazer, que era nutrição. Então eu tinha um foco, eu tinha uma meta e eu sabia como eu deveria estudar, como eu deveria me planejar para chegar nesse resultado. E isso fez toda a diferença, porque quando eu prestei da primeira vez, lá em 2017, eu estava indeciso no que eu queria fazer. Então eu não sabia quais matérias eu devia me dedicar mais do que as outras. Porque a FUVEST, ela tem a segunda fase, na segunda fase, casos específicas do seu curso. Então no meu curso de nutrição foram 4 matérias, 3 questões cada, totalizando 12 questões. As matérias foram Geografia, História, Química e Biologia. Então eu tinha em mente que essas 4 matérias eu deveria estudar bem, eu deveria me aprofundar mais do que as outras, porque nessas 4 matérias iriam fazer diferença na segunda fase para mim. No cursinho eu estudava de manhã e ficava a tarde toda até as 8 da noite no primeiro semestre, depois no segundo semestre eu ficava até às 7 estudando. Então, na parte de manhã eu via toda a teoria daquela matéria e à tarde eu tirava as dúvidas e resolvia os exercícios da apostila. Então, matéria dada era matéria feita no dia, não deixava acumular. E isso me agregou muito, porque matéria acumulada você se atrapalha depois, você vai querer tirar o atraso e vai atrasar a matéria nova, enfim. Então eu não quis deixar a matéria acumulada, não deixei. A matéria que era passando no dia, eu já fazia no mesmo dia, por isso ficava até às 7, até às 8 no primeiro semestre, depois até às 7 no segundo semestre. E nas matérias que eu ia ter na segunda fase, que foram essas 4 que eu citei, eu estudava bem. Eu aprofundava no assunto porque eu saberia que aquilo poderia, talvez, cair na segunda fase para mim. Química é a matéria que eu me identifico bastante. Não tenho muita dificuldade em química, gosto de estudar, tenho prazer em estudar química. Biologia eu tenho dificuldades, mas mesmo assim eu estudava e até achava legal algumas matérias, tirando botânica, mas mesmo assim eu tinha que estudar botânica, enfim. História me dava bem também, geografia também. Então essas 4 matérias, apesar de ser 4 matérias, pra mim não tive nenhuma dificuldade nenhuma. O mais complicado pra mim foi biologia, eu acho. Mas acabou dando tudo certo na segunda fase, porque caíram assuntos que eu dominava bem. Então não tive nenhuma grandes complicações na segunda fase. Mas lembrando que nessas 4 matérias eu me dediquei muito, mais do que as outras. Certo? Simulados. Eu fazia todos os simulados que tinham. Eu pesquisava na internet simulados gratuitos em São Paulo. Eu ia atrás e fazia ele. Meu amigo do cursinho me recomendou um simulado. Eu não vou falar o nome do simulado aqui, mas um simulado muito bom. Se vocês forem de São Paulo, é só pesquisarem cursinhos gratuitos em São Paulo, que provavelmente você vai encontrar ele, onde o resultado sai no mesmo dia, depois de 2 horas no máximo, com todas as informações de acertos que você teve de cada matéria, comparando com os outros candidatos. E com isso eu enxergava quais eram as matérias que eu tinha mais dificuldades, aquelas matérias que eu mais errava, e trabalhar em cima disso. Eu lembro como se fosse hoje, meu primeiro simulado foi em abril, se não me engano, dia 27, e eu acertei 39 questões. Eu até fiquei mal porque eu já estava estudando bastante desde março, abril, 2 meses apenas. Mas eu fiquei mal, mas isso não me abalou. Eu sabia que aquilo era o início de um longo ano que eu ia ter. Então, foi 39 acertos naquele simulado. Só para reiterar aqui, na FUVEST mesmo, na prova, eu acertei 53 questões. 53 questões. Era para ser 54, mas eu errei uma questão no gabarito. Enfim, acertei 53 questões.
Isso tudo para vocês verem a evolução que eu tive fazendo simulados e estudando, porque eu acertei 39 no primeiro simulado, e no dia da prova, no dia final, até brincava, na guerra mesmo, eu acertei 53, porque até então eu falava assim, isso aqui é uma batalha. Eu tô me preparando para as batalhas, eu tô me preparando aqui nas batalhas para chegar na guerra. A guerra para mim foi no mês de novembro, no final do mês de novembro, que foi a primeira fase. E uma primeira parte da guerra, né? E a segunda guerra foi a segunda fase da FUVEST, que aconteceu na primeira semana mesmo de janeiro. Foi isso, fiz vários simulados, vários. E até no meio do ano também eu prestei FATEC e Mackenzie, daqui de São Paulo. E eu passei nas duas. Na FATEC eu passei em primeiro lugar e no Mackenzie eu passei em 23º lugar. E isso tudo é porque eu queria me preparar, eu queria me testar para saber se eu estava fazendo certo os meus estudos. Com esses resultados eu pude ver que eu estava no caminho certo, que era só continuar o que eu estava fazendo, que eu tinha certeza que ia conseguir a aprovação na Universidade de São Paulo. Português. Português é uma matéria que vocês devem prestar atenção, que vocês devem se dedicar um pouco mais também, porque ela consiste em quase 18% da prova, quase 16 questões da prova de português na primeira fase. Isso é muito, muito mesmo. Então, se você se dedicar para acertar no mínimo entre 10 questões para cima, isso já vai te deixar dar uma pontuação lá em cima. Então, foi o que eu fiz. Eu me dediquei bastante em português, em literatura também, porque na segunda fase são 5 questões de literatura, são 5 questões normais que pode cair gramática, morfologia, sintaxe, e outras 5 questões só de literatura. E português é assim, não é uma matéria de 7 cabeças, é uma matéria que se você pegar, sentar e estudar, você vai entender ela. Tem várias regrinhas, mas as regrinhas uma vai puxando a outra e você vai, isso na parte de morfologia, sintaxe, enfim. Você vai aprendendo, você vai entendendo aquela matéria e você vai acabar até de um certo modo gostando dela. Durante todo o ano eu fazia os exercícios da apostila mesmo, do cursinho, isso até meados de um mês antes da prova da primeira fase da FUVEST, que foi quando eu imprimi, desde 2012, se eu não me engano, tenho aqui a apostila, fiz uma apostila da primeira fase da FUVEST, também do ITA, e isso aqui é da primeira fase, FUVEST da primeira fase. Então eu peguei, reuni as provas desde 2012 da FUVEST, da primeira fase, até a última prova, que foi em 2019, até então, e encadernei e comecei a fazer as questões. Isso um mês antes da prova da FUVEST, mais ou menos um mês e meio antes da prova da primeira fase. Então eu reuni todo esse material e comecei já a praticar nela, focando nela mesmo, 100% nela. Passado o resultado que eu fui aprovado para a segunda fase da FUVEST, com 53 acertos, eu reuni também desde 2012, mais ou menos até o último ano da FUVEST, 2019, a prova da segunda fase, que eu comecei a praticar a segunda fase de verdade. Só foquei na segunda fase, foi logo após a primeira fase, porque depois que eu vi quantos acertos eu tinha feito, e comparando com o ano passado, eu tive quase 100% de certeza que eu ia passar para a segunda fase. Então eu já reuni esse material e comecei já a praticar a segunda fase da FUVEST. Então eu pratiquei, foquei e comecei a fazer a segunda fase da FUVEST focado nas minhas disciplinas, nas 4 disciplinas que eu ia ter na segunda fase, no segundo dia, né? E claro, as questões de português do primeiro dia da segunda fase. Enfim, eu acho que é isso. Se eu deixar alguma coisa para trás, eu venho em outro vídeo e explico melhor. Deixem nos comentários o que vocês querem que eu fale a respeito, de como foi minha mudança de faculdade, curso na verdade, porque a faculdade é a mesma, é a Universidade de São Paulo, tenho amor por ela. E cara, sério, vale a pena você estudar e passar numa universidade pública, ainda mais como a USP. Estou muito ansioso para começar o meu curso de nutrição, que vai começar, se não me engano, dia 17. Eu vou trazer para vocês vídeos sobre isso, de como vai ser a primeira aula, enfim. Estou muito feliz de verdade mesmo por ter conseguido essa vaga. Então, se eu deixei passar alguma coisa, deixe nos comentários, enfim. Falando assim nesse vídeo rápido, parece que foi um ano totalmente tranquilo, mas não foi. Foram dias de estudo, dias que perdi o sono porque você fica com a cabeça cheia. Aqui no meu quarto ainda estão folhas com matérias, principalmente biologia aqui que eu coloquei para poder fixar melhor os assuntos, principalmente ali sobre a evolução dos animais, enfim. Falando assim, parece que foi muito de boa, mas não foi. Você realmente precisa se dedicar um pouco. Se é o seu sonho, como foi o meu sonho, vai atrás dele. Não importa quais sejam as diversidades, as dificuldades,
vá atrás dele que vai dar certo. Sempre dá certo. É isso, eu espero que você se motive também com esse vídeo, porque não foi fácil pra mim. Eu só tinha um ano de estudos, assim, para poder se dedicar 100%, porque depois, esse ano eu vou trabalhar. Então eu tive apenas uma chance, e eu aproveitei essa chance. Eu espero que, se vocês também tenham essa chance, aproveite ela, porque trabalhar e estudar é o tanto difícil, não é impossível, mas é mais difícil com certeza. E é isso, então é isso, a evolução vem mês após mês, estudos após estudos, você vai se aprimorando, vai absorvendo melhor os assuntos e vai dar certo, sempre dá certo. É isso, falando assim parece que foi fácil, mas de verdade não foi fácil. Mas eu quis isso, eu sonhei, acreditei e fiz acontecer mais esse sonho, mais esse objetivo pra mim, pra minha vida. E só tenho a agradecer a todos, a minha família, principalmente, que me deu o suporte. Sou extremamente grato por isso. E aos meus amigos, professores, todo mundo que me apoiou. A cada pessoa que me tinha uma palavra de motivação pra mim. Porque nessa fase de vestibulando é complicado, é difícil. Eu vi gente lá no cursinho perdendo um pouco do psicológico por causa disso. Pressão de casa, pressão da própria pessoa, enfim. Só tenho a agradecer mesmo. É isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, me sigam também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que lá eu coloco mais stories, principalmente sobre o campus, a Universidade de São Paulo, estudando no Butantã e também ali perto da Paulista, para quem é aqui de São Paulo vai saber onde que é. Então vão ser basicamente intercalando 2 campos e eu vou mostrar tudo isso no meu Instagram. E eu vou encerrando por aqui, beijos e até mais.